Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é a chamada responsabilidade patrimonial. Um tema, portanto, ligado ao processo de execução ou cumprimento de sentença. Um tema bastante importante, um tema bastante relevante, porque é através desse estudo é que nós vamos definir quais são os bens penhoráveis ou os bens que são impenhoráveis. Nós vamos verificar inicialmente que há uma ideia de que a execução recai sobre os bens, que a execução recai sobre o patrimônio do devedor e não sobre a pessoa do devedor. Se nós formos verificar a história do processo civil, na antiguidade, mesmo em Roma, o que era considerado sagrado era o patrimônio. Mas, por influência do cristianismo e através das mudanças, essa concepção de que o patrimônio era sagrado foi se alterando. Ou seja, a execução deixou de recair sobre a pessoa do devedor para recair sobre o patrimônio, já que, por influência do cristianismo, como eu disse, é a pessoa que começou a ser considerada como algo sagrado, como algo divino. E mais, nós verificamos que, dadas essas influências, passou também a se assegurar um mínimo de patrimônio ao devedor. Mesmo que ele sofra uma execução, a execução tem que respeitar um mínimo de dignidade em relação ao devedor. Nós vamos verificar que no Código de Processo Civil, a primeira regra que nós vamos encontrar sobre responsabilidade patrimonial é o artigo 789. O artigo 789 estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, presentes ou futuros. Então, o devedor irá responder pelo débito com seus bens presentes e futuros. E a lei faz uma ressalva, fala, salvo as restrições legais. Ou seja, nós vamos verificar que o legislador, adotando critério de política legislativa, vai procurar estabelecer quais são os bens penhoráveis ou impenhoráveis, dentro daquela ideia de se manter uma dignidade ao devedor. É claro que há toda uma preocupação com a efetividade do processo de execução, com o cumprimento das ordens judiciais, mas também há essa preocupação com a figura do devedor, com a dignidade do devedor. São limites políticos da execução, como o professor Cândido Rangel Dinamarco bem esclarece, bem adverte. São limites políticos da execução. Então hoje nós não vamos esgotar o assunto. Hoje nós vamos verificar apenas quais são os bens que são escolhidos por lei como impenhoráveis. Então vejam bem, a regra é a penhorabilidade. Esse é o primeiro princípio, quer dizer, a regra será a penhorabilidade dos bens do devedor. Se o legislador entender por bem excluir um determinado patrimônio, um determinado objeto, essa exclusão terá que ser estabelecida pelo legislador. Então nós vamos verificar o artigo 833 do Código de Processo Civil, que estabelece quais são os bens que não podem ser penhorados. Então nós vamos fazer a leitura desse dispositivo legal. Diz o artigo 833, são impenhoráveis, primeiro, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então a lei exclui, no inciso 1º do artigo 833, os bens inalienáveis e declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Depois o Código continua, no inciso 2, dizendo que são impenhoráveis também os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Seguindo ainda a regra do artigo 833, o inciso 3º vai dizer que são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. O inciso 4, um inciso bastante importante, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montempios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalho autônomo e os honorários de profissional liberal. Esse é o inciso 4, que depois nós vamos verificar que há uma
ressalva também em relação a esse dispositivo estabelecida no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, ou seja, no artigo 833. No inciso 5, nós temos como impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Na sequência, o Código estabelece como impenhorável, no inciso 6, o seguro de vida. Depois, no inciso 7, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. No inciso 8º, nós temos aí a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Depois nós chegamos no inciso 9, e o legislador estabelece como impenhorável os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. O inciso 10, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Depois, no inciso 11, nós temos os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. E o Código encerra com o inciso 12, dizendo que são impenhoráveis também os créditos oriundos de alienação de unidade imobiliária sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Então veja que é um rol bastante extenso. O legislador brasileiro estabelece uma série de situações de impenhorabilidade, por isso é que sofre críticas por parte da doutrina, já que assegura, né, até mesmo o devedor, a possibilidade de ter uma caderneta de poupança e não ser atingida pela execução. Então é um rol extenso, nós vamos verificar, portanto, que o legislador brasileiro foi bastante generoso nessa questão da impenhorabilidade dos bens do devedor. Com relação à impenhorabilidade, costuma também se destacar bastante a impenhorabilidade decorrente do bem de família, que está previsto na Lei 8.009 de 1990. Então nós vamos verificar que, além dessas regras que nós acabamos de verificar, no artigo 833, existem outras impenhorabilidades. O bem de família ou bem de residência, previsto na Lei 8.009 de 90, também traz uma situação muito especial, já que procura assegurar ao executado o bem em que ele reside como impenhorável. Nós sabemos que o Brasil, né, passa por um problema sério de habitação, então o nosso legislador entendeu trazer uma garantia para o devedor se esse for o único imóvel utilizado para a sua residência. É claro que surgiram várias interpretações jurisprudenciais, súmulas do STJ, até mesmo estendendo um pouco esse conceito de bem de família ou bem de residência para proteger pessoas, vamos dizer, solteiras, pessoas que tenham feito uma opção de vida e não constituir uma família, mas mesmo assim teria uma assegurada impenhorabilidade desse bem em que reside. O próprio STJ também assegurou que você pode até alocar esse imóvel que está, que você residiria, e com o produto dessa locação você loca um outro imóvel para a sua residência. Então, dada essa destinação específica do aluguel para pagar uma moradia, uma residência, mesmo o imóvel estando locado, não seria possível de penhora. Veja que esse tema da responsabilidade patrimonial e quais são os bens que podem ser penhorados é um tema bastante importante, bastante relevante e pode surgir várias dúvidas e vários questionamentos. Vou dar um exemplo a respeito dessas dúvidas e questionamentos. Será que seria possível ao credor promover a penhora de um jazigo? Ou seja, ele pode, descobrindo que o devedor tem um túmulo, tem um jazigo em um cemitério, claro que isso apresenta um valor econômico, às vezes até um valor econômico significativo, mas será que ele pode postular a penhora desse jazigo? Se a gente seguir o nosso código, as nossas regras de processo civil, a resposta provavelmente será afirmativa. Por quê? Como eu disse no início, a regra é a penhorabilidade. Porém, não havendo previsão expressa sobre a impenhorabilidade de um jazigo, seria possível a penhora de um jazigo. Já temos verificado, inclusive, alguns julgados nesse sentido. Vou citar como exemplo o Código de Processo Civil português. O Código de Processo Civil de Portugal, ele é claro, ele deixa bem claro que não é possível
a penhora de jazigos. Então vejam que essa questão da penhorabilidade ou da impenhorabilidade dos bens decorre, portanto, de uma escolha política, legislativa, são limites políticos, como bem destacado, bem ressaltado pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Bom, esse era o tema que eu gostaria de tratar com vocês, não esgotei o tema, fica o convite aí para assistir os nossos próximos vídeos sobre o tema responsabilidade patrimonial. Gostaria de convidá-los a curtir o nosso canal, TGP Descomplicada, assinalar também, para receber as notificações do canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e também prestigiar o canal da Instituição Toledo de Ensino no YouTube, que é também um canal bastante importante, onde os nossos vídeos também estão sendo disponibilizados. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.